Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Ora, era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, palavra da salvação. Não, gente, vamos ver. Vamos ver a importância para nós dessas leituras, gente. São leituras que nos confortam, nos consolam, nos dá a certeza de que o reino dos céus está ao nosso alcance, né? É preciso que a gente se liberte dos perigos do mundo. Então, João Batista fez a sua experiência de Jesus. Ele testemunhou a chegada do Messias. Ele batizou o Messias no Rio Jordão. Batizou Jesus no Rio Jordão, e nesse batismo apareceu o Espírito Santo em forma de pomba, dizendo: Este é o meu filho amado, escutai que ele diz. Então João tem uma experiência tremenda, imensa de Jesus, né? Por isso que ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, né? Ele está passando seus discípulos para Jesus. Cordeiro de Deus quer dizer aquele que vai ser imolado, né? Que vai passar pela cruz. Essa experiência nós fazemos na Quaresma e principalmente na Semana Santa. Jesus é o Cordeiro, né? Aquele que vai enfrentar as dores e os opróbrios. E quem é Jesus para São João Evangelista? Jesus é quem? Jesus é o Verbo. É o Verbo que se fez carne. Então João também fez uma experiência da humanidade de Jesus. João botou a sua cabeça no ombro de Jesus. Esse contato com o ombro, com o corpo, deu a certeza a João que ali estava o Verbo que se fez carne, né? Fez a experiência do Verbo. Daí ele dizer
Jesus é o Verbo que se encarnou. É a palavra de Deus, né, que se tornou homem e veio morar no meio de nós. Então, no início, quando Jesus chamou seus discípulos, perguntaram onde ele mora. Né? Quem és tu, onde ele mora? Ele veio morar no meio dos homens. Chamou os discípulos para conhecer a sua casa, né? Fazer as primeiras identificações, né? E essa primeira identificação Samuel também, né, fez, né, menino. Então, para João Evangelista, Jesus é o Verbo. E nós somos chamados a fazer essa experiência também. E quem é Jesus para Paulo apóstolo? Se converteu, né? Grande pecador. Quem era Jesus? Jesus é o Senhor, né? Senhor significa o Adonai, aquele que é o alfa e o ômega. Quando fala Senhor hoje, né? A palavra está um pouco assim, muito batida, né? Viu alguém com ruga no rosto, barba, tá branca, já é Senhor, né? Mas a palavra Senhor, lá nesse sentido, significa o Adonai, né? Os judeus não chamavam Deus pelo nome, né? Falava Adonai. Então Jesus é o Adonai, o alfa e o ômega, que a gente faz essa experiência em quando? Na Páscoa, né? Na Páscoa da ressurreição, a gente experimenta o senhorio de Jesus, aquele que vence a morte, né? E nos leva também com ele, né? O Senhor, né? Então, todos os poderes deste mundo, né? Todos os poderes celestiais, as sabedorias, né? Astros, dominações, riquezas, todos esses poderes estão subordinados a esse Senhor, né? Muito importante para nós saber o sentido de celebrar o Natal, que foi o Verbo que se fez carne, né? Terminou o domingo retrasado, né? E depois celebrar o cordeiro imolado, né? Na Semana Santa, quando a gente faz muitas penitências, muitos jejuns, o cordeiro imolado, e celebrar, né, o Jesus como Senhor, aquele que ressuscitou, né, e está acima de todos os poderes. Mas esse Senhor, ele vai morrer, mas a sua missão tem que continuar, né? Então ele está montando a sua igreja, né? Está chamando discípulos para montar a sua igreja. Aqui vem as primeiras experiências, né? As primeiras identificações, como ocorreu lá no livro de Samuel, né? Fala, Senhor, que teu servo escuta, etc. É o chamado de Samuel, que depois veio a ser o patriarca, né? O patriarca Samuel, e vocês já têm uma experiência. Então, Jesus está montando a sua igreja. A sua igreja tem por função libertar o homem, como diz na carta de Paulo Apóstolo, né? Libertar o homem em todos os seus sentidos, né? Então, libertar o homem vive num mundo marcado pelo pecado, né? O corpo, tem o sentido do corpo no contexto pagão, o sentido do corpo no contexto cristão, né? Então, no contexto pagão, o corpo é uma fonte de prazeres, né? Prazeres egoístas, né? Hedonismo, né? É a imoralidade que Paulo fala. Então, o corpo não é para isso.
O corpo, no sentido cristão, ele é templo do Espírito Santo, né? Então, o nosso corpo, ele tem que ser conduzido, vamos assim dizer, na perspectiva do Evangelho, né? Quem deixa o seu corpo se conduzir na perspectiva do mundo, o corpo se torna uma imoralidade. É a escravidão do pecado. É a escravidão. Um copinho de água para mim, se tiver aí. Quer dizer, essa é a escravidão que nós devemos e combater e muito. Não é a escravidão estar preso a um sistema de trabalho, né? Escravidão está preso a um sistema de família. Mas essa escravidão que nós devemos realmente preocupar, em primeiro lugar, é a escravidão do pecado, né? Fazer do nosso corpo um serviço do pecado. E o mundo tem essa preocupação hoje, né? Constitui aí, lançam, né, as academias, né? Há uma preocupação em criar músculo, né? Preocupação em tornear o corpo, deixar o corpo bonito, né? Tudo bem, mas contanto que tenha em mente que o corpo não é a função principal dele, não é para isso. Porque ele definha-se, né? Por mais que alguém seja robusto hoje, forte, o corpo caminha para o fim, né? Então, se caminha para o fim, ele tem que ter seu sentido no Evangelho, né? E quando estiver no fim, acabando, né? O corpo vai ser glorificado, né? Agora, se toma o lugar do Evangelho hoje, é uma alienação, né? É uma bobagem tremenda. Então, é a libertação de que fala Paulo apóstolo, né? Fazer do nosso corpo, né, um templo, um sacrário do Espírito Santo. E, só que para isso, qual é a sabedoria para que a gente faça do nosso corpo um sacrário do Espírito Santo? É, como vimos na primeira leitura, ouvir. Ouvir quem? Ouvir a igreja, claro, né? Ouvir a igreja. Não podemos despistar a igreja, como muitos estão fazendo, né? Porque o padre pisou na bola lá, o bispo fez isso, houve esse problema assim na igreja, vai procurar outras igrejas, vai ver por aí. Gente, a igreja é o corpo de Cristo, né? Por mais que o padre peca, a igreja é o corpo de Cristo. Se 10 padres cometem a infidelidade, 20 são fiéis, né? Então a gente tem que mirar naqueles que são fiéis ou infiéis. Naqueles que são fiéis, né? Então é assim que devemos ouvir a nossa igreja. Temos muitas vozes hoje, né? Diga de ser ouvida. Temos Dom Urani, cardeal do Rio de Janeiro. Temos o Dom Orlando Brandi, de Aparecida, vocês conhecem muito bem, né? São vozes assim que ressoam de maneira confortante nos nossos ouvidos. Temos que ouvir a voz da igreja, não é ouvir a voz de protestantes revoltados, gente alienadas, né? Ouvir a voz daquele que é o verdadeiro pastor da igreja, né? Então, esses 3 detalhes, né, é importante para nós. Segundo, primeiro deles, vamos fazer uma recapitulação. Quem é Jesus? Fazer uma experiência de Jesus. Quem é Jesus para João Batista? Né? É o Cordeiro imolado, aquele que vai passar pela cruz. João Batista fez essa experiência no Jordão, né?
E quem é Jesus para São João Evangelista? É o Verbo que se fez carne. A gente faz essa experiência no Natal. E quem é Jesus para Paulo Apóstolo? Quem? Ele é o Senhor, né? É o Adonai. É o Alfa e o Ômega. E como ouvir Jesus nesse mundo marcado pelo pecado, pelo hedonismo, para não deixar o nosso corpo se escravizar. Temos que ouvir a voz da igreja, tá bom? Vamos ficar em pé e rezar o credo, né? Crê em Deus Pai. Poderoso, Criador.